Fala, rapaziada, o título desse vídeo é: se você não se entende, você se sabota. Eu pensei em fazer esse vídeo por causa de alguns pontos que eu acho que são cruciais para poder levar qualquer homem que esteja pensando em qualquer coisa na sua vida, ele ter um ponto de partida, que às vezes esse é o ponto mais difícil, né? Você saber da onde você começa as coisas. Então eu vou fazer esse vídeo aqui porque assim, você precisa se entender. E quando eu falo se entender, eu vou explanar aqui, vai ficar mais claro. Então assim, o primeiro ponto de todos, viver no automático, né? Isso eu já falei em outros vídeos e acontece que a maioria dos caras estão vivendo no automático. O que que eu quero dizer com viver no automático? O cara acorda, trabalha, come, dorme e scrolla Instagram, ou YouTube, ou seja lá qual é a plataforma que ele gosta. Então assim, você acaba que você não tem tempo para você mesmo e faz isso de propósito, né? Você acaba vivendo no automático. Essa parte do viver no automático é muito sério, eu já falei em outros vídeos e eu quero que leve isso em consideração. Se você parar para pensar nos pontos que eu vou dizer aqui em seguida, vocês vão entender que se você está vivendo no automático, você está deixando de fazer uma parte gigantesca da sua vida, né? Está sendo controlado. Primeiro que se você tá nesse negócio de scrollar Instagram direto, o dia todo, é que nem aquelas mulheres que... mulheres não, né? Aquelas pessoas em geral, que elas têm um ídolo do artístico, né? E sabe tudo do ídolo, tudo, 100%. Sabe a cor que o cara gosta, sabe onde o cara mora, mas não sabe a data de aniversário da mãe, ou aniversário de casamento dos pais. Tá entendendo? Então assim, você acaba vivendo a vida de outra pessoa. E a sua própria vida, aquilo que é importante para a sua vida, você deixa de lado. Essa parte que eu tô querendo dizer, essa parte é o automático. Então se você tá vivendo no automático, preste atenção nesse vídeo. Eu vou dar algumas dicas para você sair do automático e começar a viver como homem. Um dos principais pontos que acontece quando o cara vive no automático, o motivo, na verdade, dele fazer isso é porque ele se evita. Mas o que você quer dizer com se evita? Cara, se você não consegue ficar sozinho na sua própria companhia, sem um celular, sem uma TV, sem uma distração, tem algo errado. Entendeu? Você tem que conseguir fazer uma refeição sem nada digital, só você e a comida. Saboreando a comida ali, com seus próprios pensamentos, entendeu? Às vezes, quando eu ia viajar, eu tava de carro viajando, e se eu estiver sozinho, eu viajo também, eu fico lá pensando várias... Claro que eu não vou me distrair a ponto de bater o carro, mas eu fico ali pensando várias coisas na minha mente. Mesmo com o celular perto ali, eu procuro não ligar o celular, não olhar, eu procuro ali, ficar na minha própria mente ali, remoendo coisas que eu gosto de pensar, ou problemas que eu tenho, ou ideias que eu tive, entendeu? Então eu tô fazendo companhia a mim mesmo. Se você não tem essa capacidade, você não consegue ficar sozinho dentro de casa, entendeu? Aqui minha esposa, ela gosta de fazer o cabelo com a mãe dela e é em outra cidade. Então ela vai num dia e volta no outro. Ela aproveita, vê o irmão lá, os parentes dela, tudo, né? E eu fico em casa, entendeu? Eu não fico ligando pra ela, não fico ligando pro meu filho, não fico ligando pra ninguém. Eu fico em casa simplesmente curtindo, eu pego um livro, jogo um pouco de videogame, entendeu? Eu fico curtindo a minha própria companhia. Se você se evita, entenda que você vai precisar aprender a curtir a sua própria companhia. Esse é o primeiro ponto para você sair do automático. E esse, às vezes, é o motivo de você estar no automático. Legal? Então, vamos para o próximo ponto. No inglês, existe um termo chamado mindfulness, que significa atenção plena. O que eu quero dizer com isso? Esse ponto é importantíssimo. Quando você para de se evitar, você aprende a fazer essa atenção plena, que é você comer prestando atenção no alimento, conversar com sua mulher prestando atenção no que ela fala, nos gestos que ela faz, nos sentimentos que ela está transbordando. É você conseguir passar 1, 2 horas com uma criança de 3, 4, 5 anos, com ela conversando, com ela brincando, tá entendendo? Eu tenho o costume de levar minha filha no parquinho, eu fico lá observando, ela vai no parquinho, volta, conversa comigo, para, senta, pede água. Então assim, eu não fico mexendo no meu celular durante esse tempo. Eu fico observando a minha filha. Meu filho tem 11 anos, então quando ele vem aqui, eu procuro conversar com ele, entendeu? Às vezes ele tá no celular e falando comigo. Ele não tá com atenção plena, mas eu tô com atenção plena nele. É muito fácil hoje em dia você pegar um jovem e distrair ele com redes sociais, internet, jogos, né?
Mas, nesse momento, eu também aproveito para poder observar no meu filho e ver quais são as coisas que ele ri, que ele gosta, que ele acha chato, tá entendendo? Eu procuro prestar atenção nisso. Dessa forma também, eu sou assim com meus pais, no meu trabalho, entendeu? Às vezes tem um colega assim do trabalho que ele sabe muito, mas ele é um cara tímido, calado. E você percebe que ele dá dicas daquela forma tímida dele, entendeu? Eu tenho um colega assim no jiu-jitsu, entendeu? Ele é menos graduado que eu, então ele às vezes quer dar uma dica, mas ele é tímido, ele acha que não tá no momento. E ele vai falando, eu, sim, vai, diga, eu quero entender o que você pensa. Na verdade, ele tá ali ensinando e eu tô como aluno, mas ele não vê dessa forma porque ele é bastante tímido, tá entendendo? Então é o seguinte, atenção plena significa que você vai começar a fazer todas as coisas que você quer fazer na sua vida com atenção consciente. Eu vou dar esse termo agora, atenção consciente, que é uma atenção onde você não faz de forma distraída, tá entendendo? Você pode lavar roupa distraído. Existem atividades que você não precisa fazer com atenção plena, mas tem atividades que são importantes. Por exemplo, uma coisa muito boa aqui. Quando você tiver um problema, né? Agora vai ser uma dica. Quando você tiver um problema passageiro, alguém veio e te fechou na rua de carro, entendeu? E você percebe que você passou horas e horas chateado com aquele acontecimento. Se pergunte por quê. Pergunte a você mesmo e tente responder a você mesmo. Por que é que esse fato me afeta tanto? Tá entendendo? Quando alguém te diz uma coisa, às vezes seus amigos fazem chacota com você e você não liga. E sua mulher faz a piada no mesmo sentido, às vezes com o mesmo intuito, e você se chateia. Então se pergunte por que é que esse fato te incomoda. Se perguntar esse tipo de coisa, vai te ajudar a se entender. Entendeu? Essa é uma dica poderosa, valiosa. Eu já usei várias vezes. Assim, não posso dizer que eu resolvi muitas coisas, mas eu consegui entender o porquê de eu estar chateado com aquilo. E eu, recentemente, né, uma ou duas noites atrás, eu tive uma conversa bastante pesada com a minha esposa aqui. E nesse momento, no meio da conversa, ela disse, ó, eu sempre quis ter um homem que nem você, que fosse um homem de verdade, que eu sei que vem com bônus e com ônus. Uma dica para as mulheres até. Quando você quiser um homem de verdade, entenda. Esse cara vai ter todos os benefícios de um homem de verdade e todos os problemas de um homem de verdade. Quais são os problemas de um homem de verdade? Eu posso até falar em outro vídeo. Se quiser, deixa o comentário que eu falo. Mas um desses problemas é que esse cara vai ter convicções que vão reger a resposta dele para diversos assuntos. Então, assim, se você tem um colega, eu tenho um colega aqui no condomínio, o cara é bem jovem, e namora uma mulher muito mais velha do que ele. E ele fica dando nó nela, fica tapeando ela. Então eu falo, pô, cara, é o seguinte, você não quer, você se sai, entendeu? Se você fosse meu filho, porque eu sou 10, 15 anos 10 anos mais velho que ele, eu falo, se você fosse meu filho, eu diria, não namore, entendeu? Você não tá na idade de namorar, você tá na idade de construir. Vai procurar um trampo, um emprego. Se você quiser pegar uma mulher, consiga uma ficante, entendeu? Alguém que você fica lá com ela e tal, mas se previna, tome os cuidados, que assim, tem coisa que a gente pode ensinar pelo exemplo, tem coisa que a gente só pode ensinar falando, e tem coisa que a pessoa só vai aprender se ela quiser. Esse é o principal intuito de tudo, na verdade, quando se fala de homem para homem. O outro cara tem que querer, irmão. O cara tem que querer lhe ouvir. Vai, peraí, só um segundo aqui. Foi mal, pessoal, quase caiu aqui a câmera. Então, assim, o cara tem que querer lhe ouvir, o cara tem que querer sua opinião, o cara tem que querer se ajudar, entendeu? Quando você for ajudar, tem uma frase que eu aprendi com um amigo meu. E eu vi até numa palestra uma vez na igreja. Antes de você ajudar um lascado, procure saber por que o lascado tá lascado. Então, assim, se o cara não quiser ajuda, se você for dar um conselho para um cara que usa droga, por exemplo, se esse cara não quiser parar de usar droga, o seu conselho não vai valer de nada. Pode ser o melhor conselho do mundo, irmão. Tá entendendo? Então você vai precisar primeiro descobrir se a pessoa que está do outro lado quer ser ajudada, para depois você ajudar essa pessoa. E melhor ainda, você quer ser ajudado? Se você quiser ser ajudado, aí sim você vai receber ajuda. Às vezes a pessoa mais perto de você, a mais improvável, pode lhe dar uma dica perfeita de como resolver seu problema. Só que você nunca esteve prestando atenção.
Dessa forma fica muito difícil você conseguir resolver qualquer coisa na sua vida. Tá entendendo? Então presta atenção nessa dica que eu dei. Reflita nela. Tente... como é que eu posso dizer assim? Degustar a sua própria companhia, né? Para você poder evoluir nesse passo. E eu vou deixar uma frase aqui interessante para vocês poderem refletir nela aí. Bom, a frase é: para quem não para se entender, vive sendo controlado por tudo que ela não entende. Eu espero que esse vídeo tenha sido educativo, né? Que tenha esclarecido, que tenha sido entrado em sua mente aí de forma positiva e que te ajude, né? Por favor, vocês aí que estão vendo meus vídeos, curtam os meus vídeos para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Compartilhe, comente. Tamo junto, mal, eu tô aqui. Se precisar de mim, qualquer coisa, é só mandar um comentário aí que eu vou responder. Valeu, tchau, tchau.